Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem pela história fascinante da matemática. Mas pode esquecer aquela matemática da escola. Vamos olhar para ela como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta que a humanidade foi criando e melhorando ao longo dos séculos, tudo por pura necessidade. E para começar, uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça de filósofos há muito tempo. A matemática foi inventada ou foi descoberta? A resposta, como a gente vai ver, é que ela meio que nasceu e cresceu com a gente. Não foi a ideia de um gênio solitário, mas algo que brotou das necessidades mais básicas do ser humano para simplesmente sobreviver e entender o mundo à sua volta. Muito, mas muito antes de existirem impérios, escrita ou as pirâmides, os primeiros humanos já usavam matemática no dia a dia. Claro, não para resolver equações complicadas, mas para questões de vida ou morte. Tenta imaginar a cena. Era preciso saber se a fonte de água era longe ou perto, se dava para acertar aquele animal com uma lança, calcular se a comida ia dar para todo mundo, entender a hora certa de plantar e de colher, seguindo o ciclo das estações. Cada uma dessas perguntas, no fundo, é um problema matemático. A matemática nasceu daí, dessa relação direta do ser humano com a natureza. Dando um salto no tempo, a gente chega lá por volta de 3.500 anos antes de Cristo, no Egito e na Babilônia. Com as primeiras grandes civilizações, a matemática virou a espinha dorsal de tudo. Era essencial para organizar sociedades gigantes, cobrar impostos e, claro, construir aqueles monumentos que impressionam a gente até hoje. E olha que interessante, cada um foi por um caminho. Os egípcios usavam um sistema de base 10, bem intuitivo, né? Inspirado nos 10 dedos das mãos. Era perfeito para medir as terras depois das cheias do rio Nilo. Já os babilônios criaram um sistema de base 60, mais complexo, mas genial para o comércio e para calcular os impostos. E aqui a gente vê a genialidade prática dos egípcios em ação. Eles precisavam prever as cheias do Nilo para a agricultura. Então, o que eles fizeram? Olharam para as estrelas. E com base nisso, criaram o calendário que é a base do nosso até hoje. 365 dias, 12 meses e o dia dividido em 24 horas. Tudo isso por causa da agricultura. Enquanto isso, lá na Babilônia, nasceu uma ideia que ia durar milênios. Uma ideia que provavelmente a maioria de nós usou hoje várias vezes sem nem se dar conta. Ela está literalmente no nosso pulso ou na tela do celular agora mesmo. Pois é, o sistema de base 60 dos babilônios é o motivo pelo qual o minuto tem 60 segundos e a hora tem 60 minutos. Mas por quê? Simples, 60 é um número incrível para dividir. Dá para dividir por 2, 3, 4, 5, 6, 10, um monte de números. Isso era perfeito para o comércio e para a astronomia. É uma estrutura matemática de 4.000 anos ainda organizando o nosso tempo. Impressionante, né? Agora, vamos para o mundo clássico, onde a gente encontra uma divisão muito clara. De um lado, os gregos, que transformaram a matemática em filosofia. Do outro, os romanos, que eram os mestres da engenharia e da aplicação prática. Para pensadores como Pitágoras e Tales, a matemática era mais do que contar. Era a linguagem do universo, a chave para entender a harmonia de tudo. Eles não estavam só resolvendo problemas do dia a dia. Eles estavam pensando sobre a natureza dos números, criando teorias, provas, princípios lógicos. Já os romanos eram pragmáticos. Eles pegaram a matemática e usaram para construir um império. Os algarismos romanos, que a gente conhece bem, eram perfeitos para o que eles precisavam. Registrar quantidades, organizar exércitos e projetar estradas e aquedutos que estão de pé até hoje. Era menos teoria e muito mais ação. Chegamos à Idade Média, que muita gente chama de Idade das Trevas. Mas, na verdade, foi um período super importante. Foi uma época de preservar e até evoluir o conhecimento, principalmente no mundo árabe, que funcionou como uma ponte entre o saber antigo e o que viria a ser o mundo moderno. E o ponto-chave aqui foi o comércio. As rotas comerciais não levavam só especiarias e tecidos, elas levavam ideias. Em Bagdá, por exemplo, o matemático Al-Khawarizmi traduziu os conhecimentos matemáticos dos hindus. E foram os comerciantes árabes que depois levaram para a Europa o sistema numérico que a gente usa hoje, com zero e tudo mais. E com esse intercâmbio, a própria linguagem da matemática foi ficando mais simples e eficiente. Olha só o sinal de menos. Ele não surgiu do nada. Primeiro era a palavra latina minus. Depois virou uma abreviação mus com um tracinho em cima. Até que, finalmente, virou só o traço que a gente conhece. Essa mudança apareceu num livro de 1489, mostrando essa busca por praticidade.
Entramos na era moderna e aqui a matemática vira um motor da revolução científica. Ela deixa de ser só uma ferramenta para contar e construir, para se tornar a linguagem usada para descrever as leis mais fundamentais do universo. E aí as coisas aceleraram e muito. Pascal cria a primeira calculadora mecânica. Descartes bate na tecla de que a ciência precisa do rigor da prova matemática. E então vem Isaac Newton e usa essa linguagem para descrever a gravidade e o movimento dos planetas. A partir daí, ciência e matemática se tornam uma coisa só. Com a Revolução Industrial, a matemática simplesmente explode. A necessidade de novas máquinas e tecnologias, somada à pesquisa nas universidades, cria um ambiente perfeito para a inovação. Novos teoremas e cálculos surgem a todo momento. E eles são a base da tecnologia que a gente usa hoje. E quando a gente achava que a física estava resolvida, chega o século XX e Albert Einstein vira tudo de cabeça para baixo com a teoria da relatividade. E isso criou um desafio gigantesco para a matemática. Como descrever essa nova realidade do espaço, do tempo e da gravidade? A matemática que existia já não era suficiente. E assim a gente fecha o ciclo. Essa jornada toda nos mostra que a matemática sempre foi uma resposta criativa e poderosa para as perguntas mais urgentes de cada tempo. A gente começou contando pedras e animais e hoje usa equações para tentar entender o Big Bang. O que nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Quais são os grandes problemas de hoje que a matemática do futuro vai nos ajudar a resolver? Se você curtiu, não esquece de deixar o like, seguir a gente para mais novidades e compartilhar sua opinião nos comentários. E se quiser saber tudo sobre essa história, vem com a gente no YouTube.